Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Eu quero apresentar para você a Bíblia de Estudo do Expositor, Jimmy Swaggart. É uma edição que chega de uma forma revisada ao público brasileiro e que tem o objetivo de contribuir com o estudo da Palavra de Deus. Nós temos como ponto positivo a, a capa, que é feita de um material muito bom, de modo que, com o passar do tempo, não se desgasta facilmente. Particularmente, já adquiri Bíblia, que, com o passar do tempo, você tem que ter um cuidado enorme para que não venha a haver realmente uma deterioração da capa. Mas aqui, você observa que é um material muito bem feito, ele não tem nenhum tipo de reserva no tocante a você colocar e ficar tirando da sua biblioteca, ou seja, lá da estante, ou quando não, manter na sua, como seu livro de cabeceira. Quando falo livro de cabeceira, porque a Bíblia é para ser lido, digo lida, e ela precisa ser lida diariamente. Além disso, você vai contar, naturalmente, com as notas que está contida no bojo desta obra. Além da capa, que eu fiz menção, o material interno é muito bom. As letras, para mim, estão um pouco pequena, mas por conta do meu glaucoma. Mas tirando isto, com óculos, eu faço a leitura de uma forma tranquila, mas quem sabe alguém que tem alguma dificuldade, se porventura não tiver um óculos que esteja ajustado com o seu grau devido, pode ter alguma dificuldade. Fiz esse exame aqui, esse teste aqui rápido, enquanto estou gravando, e quando eu tiro, não vejo absolutamente nada, ou seja, eu não consigo fazer a leitura. Mas você certamente vai ter êxito nesse sentido. Um outro ponto que eu acho positivo, além desse teor em termos de material, de grafia, que eu disse aqui que as folhas são boas em termos de manusear, a tinta, a impressão muito boa também, mas para mim o principal é a questão cronológica. Gente, para quem gosta de estudar a Bíblia, lembrando que a cronologia, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, algumas datas são aproximadas. Temos mais, vou dizer assim, aproximação ou quase que exatidão no Novo Testamento, em algumas datas. Mas no Novo, no Antigo, a gente vê que existe realmente algumas diferenças de acordo com alguns estudiosos. Mas ainda assim, quando você abre, por exemplo, alguns livros aqui, e eu vou me reportar pelo menos ao livro, a um livro do Novo Testamento. Eu vou, de uma forma proposital, abrir em Atos, capítulo 10. Quando você vai em Atos, capítulo de número 10, você vai observar que tem a seguinte cronologia, e isto é muito importante: 41 depois de Cristo. 41 depois de Cristo. Se você considerar, conforme aqui a cronologia no tocante aos evangelhos, alguns acontecimentos e eventos históricos, que Jesus morreu cerca de 33 depois de Cristo, você vai já obter a informação cronológica de que o evento na casa de Cornélio se deu cerca de 8 anos depois. E esta cronologia bate com o que eu tenho dito aqui, mas não baseado nesta obra, mas de um outro escritor, Robert Gromack. Ele já vai mencionar esta data com relação a alguns eventos no livro de Atos dos Apóstolos. De modo que você vai ter essa preciosidade, você vai se situar no tempo e no espaço e saber aproximadamente qual é o período que se deu o evento mencionado pela Bíblia. Quando você se reporta agora ao Antigo Testamento, vamos ver de uma forma proposital,
Eu vou colocar aqui o livro de Isaías, porque Isaías é um livro muito conhecido, a partir do capítulo 47, quando fala sobre o juízo sobre a Babilônia, e esse juízo sobre a Babilônia é o subtítulo da Bíblia. Eu ainda não falei nada sobre o subtítulo, mas apenas estou aqui fazendo a leitura. Vai colocar a uma data de 712 anos antes de Cristo. E assim sucessivamente você vai tendo algumas informações. Lembrando que nem sempre vai haver aquela precisão ou exatidão no tocante às datas, principalmente em relação ao Antigo Testamento, porque vai variar de acordo com a opinião de estudiosos, que nem sempre vai ocorrer a chamada unanimidade. Da mesma forma, ou seja, assim mesmo, é muito bom essa cronologia. Já em relação à nota, vou dizer assim, não a nota de rodapé, mas agora ao subtítulo, a gente tem uma tendência de achar que o subtítulo é parte da Bíblia, ou seja, da mensagem da parte de Deus, ou uma mensagem escriturística, quando na verdade não é. Todo subtítulo é colocado, né, pelos tradutores, pelas pessoas que redigem a Bíblia em língua vernácula, para tentar ajudar o leitor. Mas nem sempre o subtítulo faz jus ao teor da Bíblia, aquele parágrafo, quando não, aquele texto aludido. Por isso, você tem que ter muito cuidado, realmente, no tocante a todo subtítulo. Por quê? Pode indicar uma tendência do autor da época, ou seja, a pessoa que fez o tradutor, na época, tinha uma impressão e ele mostra a sua tendência, mostra aquela inclinação dele, e nem sempre, quando a gente verifica, a gente consegue ter êxito quando analisa o texto bíblico. Sem falar que, às vezes, o subtítulo não bate, não casa com o teor escriturístico. Desta forma, eu, particularmente, eu prefiro, em todas as Bíblias, sem exceção, ignorar, no primeiro momento, o subtítulo para que eu não seja influenciado pela, pelo subtítulo e essa leitura minha seja já uma leitura que eu vou dizer assim, entre aspas, viciada. Eu já entro viciado, ou seja, já entro com aquele pressuposto conforme o subtítulo. Eu prefiro ser mais comedido e trabalhar de uma forma tranquila, fazendo a minha leitura cuidadosamente, uma vez, duas vezes, três vezes, ou seja, quantas forem necessárias para que eu possa compreender melhor a palavra de Deus. Um outro aspecto que eu achei muito interessante aqui, embora são poucos, mas é a parte dos mapas que são coloridos. Não sei se você vai dar para ver aqui, o mapa colorido. E eu vou aqui. Isso para mim é muito bom. Tem, claro, né? O que geralmente vem em nossas Bíblias, ou vinha em nossas Bíblias, esses mapas, mas quando você observa o tempo de Israel, a Palestina no tempo de Jesus, você vai ver na parte superior a Galileia dos gentios, e Jesus começa o seu ministério aqui na Galileia dos gentios, depois tem a Samaria no meio, e por fim a Judéia. São três províncias na Palestina: Galileia, Samaria e Judéia. E você vai entender porque era necessário passar por Samaria. Samaria está justamente aonde? No meio. É só olhar a questão dos mapas aqui colorido, vai ter algumas informações no tocante às cidades. Há uma menção, por exemplo, na nossa Bíblia, fala Decápolis. Decápolis são as 10 cidades de uma região. Então a gente precisa saber realmente fazer a leitura. Para você que gosta de estudar, vai haver uma concordância, isso mesmo, vai ter concordância bíblica na parte final. Eu estou aqui folheando. Vou chegar até aqui para que eu possa mostrar para vocês. Eu sei que essa Bíblia é nova, está com um cheirinho realmente de nova, e vai haver algumas informações preciosas no tocante aos evangelhos,
tem um auxílio que é sobre a harmonia dos evangelhos. É muito útil para você fazer a comparação. Além disto, você vai obter ajuda para o estudo bíblico. E que tipo de ajuda é esta? Como eu disse, vai ter uma apresentação sobre as divisões na Bíblia, a ordem da Bíblia, sobre o cânon, a cronologia da tradução da Bíblia. Achei muito interessante essa cronologia, esse aspecto cronológico é essencial para você compreender, se situar, né, biblicamente falando. O elemento geográfico é também importante, mas a cronologia, para mim, é chave para você. A questão de dinheiro, pesos e medidas, que você vai ter algumas informações. Sobre o calendário judaico, é muito interessante isso, para quem gosta de estudar principalmente o Antigo Testamento. Tem algumas curiosidades, como plantas e animais, os termos usados frequentemente na Bíblia, entre outras coisas. Além da harmonia dos evangelhos, parábolas e milagres no Novo Testamento, tudo, ó, bem é, discriminado, tudo catalogado, que vai, enfim, contribuir e até mesmo acelerar o seu estudo. E algo que eu acho super interessante é a concordância temática. Gente, a concordância é essencial para todo e qualquer estudante da palavra de Deus. Demanda tempo, mas é muito proveitoso, a pessoa só tem a ganhar na concordância com a utilização dela, na sua leitura, na sua pesquisa e agregando cada vez mais e mais conhecimento da palavra de Deus. De sorte que, como qualquer Bíblia de estudo, eu recomendo a Bíblia de estudo do expositor, porque eu jamais poderei ser contra qualquer tipo de estudo da Bíblia. Agora, eu faço alguma ressalva, ou algumas ressalvas, porque não é apenas uma, né? São mais de uma. Por exemplo, na Bíblia do expositor, assim mesmo como em outras Bíblias, a gente não pode se esquecer de uma coisa. A nota de rodapé é um comentário de um estudioso, não é necessariamente a palavra de Deus. Geralmente ela vem aqui embaixo, ó, na parte inferior, algumas pode trazer aqui, não importa. Mas o comentário bíblico. Aqui nessa Bíblia tem um texto bíblico, que tem a tradução, e as letras que estão em vermelho, é justamente o comentário. A vantagem que está no bojo, vou dizer assim, quando eu falar a vantagem, entre aspas, a vantagem que está no bojo, você não precisa ir na nota de rodapé. Mas, em compensação, você pode acabar confundindo o comentário como se fosse a mensagem bíblica escriturística. Desta maneira, você precisa tomar muito cuidado. Muito cuidado, porque toda nota de rodapé, ou ainda que esteja no nota do tradutor, do estudioso, que estiver ainda, que nem esta aqui, mesmo destacada em vermelho, para indicar que está na forma de comentário e não da mensagem escriturística em si, ainda assim, você precisa tomar cuidado nesse sentido, porque você tem a tendência de achar que tudo é Bíblia. Não, quando na verdade não é. A Bíblia é a mensagem de Deus para a humanidade. E essa mensagem ela precisa ser lida, entendida, interpretada e, por sua vez, aplicada. Nem sempre os comentários, quer desta Bíblia ou de outra, vai se aproximar ou vai ter uma certa exatidão no tocante ao texto a partir das línguas originais. Porque a gente vê, vez ou outra, uma tendência de um tradutor, quando não de um estudioso. Eu costumo dizer que todos nós somos tendenciosos. Você acha que eu não sou tendencioso? Eu tenho uma tendência de trabalhar dentro daquele viés doutrinário, do qual eu entendo ser o correto. Caso contrário, eu falaria que nem todo mundo fala, ou seja, da mesma forma, da mesma maneira.
Eu, particularmente, sou um cristão chamado batista. Antes de tudo, sou um cristão. Eu sou um crente em Jesus. Mas eu estou no Arraial Batista já há mais de 30 anos. Desta forma, muitas vezes a leitura deste foi influenciado pela lente denominacional. Mas acontece que com o passar do tempo, você quando começa a ganhar uma certa autonomia no tocante às escrituras, você vai estudando a Bíblia e o que é mais importante é, seria uma tradição confessional ou o que a palavra de Deus diz? Para mim, é o que a palavra de Deus diz. Pode, de repente, todo mundo dizer uma coisa, mas se eu chego com convicção e sou convencido pelas Escrituras Sagradas, eu certamente vou me manter fiel à palavra no tocante à interpretação e leal, sobretudo, a Jesus Cristo. Logo, eu não vou ser deixar me levar como se fosse assim, Maria vai com as outras, quando não, é, nadar a favor da maré. Pelo contrário, muitas vezes eu trabalho nadando literalmente contra a maré. Trabalho no sentido de interpretar, de fazer exegese, etc. e tal. Ainda assim, dá muito trabalho, é algo árduo. Nem sempre a gente é compreendido, porque algumas pessoas não conhecem as línguas originais, não sabem as nuances do grego, do hebraico, e não é simplesmente trabalhar a questão de pronúncia, você lê, nada disto, é realmente lidar com o texto bíblico e interpretá-lo de uma forma mais adequada. Quando falo mais adequada, porque a gente vai observar que todo mundo está convicto de que está certo, até quando você se depara com o texto bíblico e vê que o que foi dito para você quando não ensinado, algumas vezes não faz sentido. Quando acontece isso comigo, como eu disse, eu sou convencido pela palavra, logo eu abro mão daquela ideia que eu achava que era boa e passo a seguir aquela ideia que é muito melhor, uma ideia extraída a partir do texto bíblico. Dito isto, para não delongar, eu quero ler uma parte aqui da nota do James Swaggart, no tocante a Gênesis, para você ter cuidado e achar que aquilo ali, aquela ideia realmente não está, que aquela ideia está realmente batendo com a Bíblia, quando, na minha concepção, não é. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre o estudo de Gênesis que eu toco nesse assunto, mas não por conta da apresentação da Bíblia de estudo do expositor, tá bom? Logo no capítulo primeiro de Gênesis, que dá cerca de 4.000 anos antes de Cristo, aqui para ser mais exato, 4.004 anos antes de Cristo, quando fala no subtítulo sobre a criação original, observe, não sei se você vai conseguir, tem a parte em negrito, que é o texto bíblico, e a parte vermelha. A parte vermelha é o comentário do autor. Então começa assim: a Bíblia está escrito assim, traduzido, no princípio. No princípio, aí entra o parênteses em vermelho indicando que é o comentário. Refere-se ao início da criação, ou pelo menos quando nos referimos à criação deste universo, ao Deus não formado, sem feitura prévia, um criado, não tendo nenhum começo. Ele sempre foi, sempre é e sempre será. No princípio, Deus, em negrito, que é a Bíblia, a tradução, e ele fala, quando fala se refere a Deus, a frase no princípio Deus explica a primeira causa de todas as coisas com respeito à criação. Ok. Criou, criou os céus e a terra. E ele comenta sobre isto. Os céus e a terra porque Deus criou todo o universo. Ok. Agora o versículo 2 que é pano para manga, e eu não vou resolver isso aqui para você e nem colocar logo o meu ponto de vista, me posicionar, mas que gera uma certa turbulência no meio evangélico. Versículo 2 está traduzido na Bíblia, portanto está em negrito. A terra estava desolada e vazia, e a escuridão estava sobre a face do abismo. Ponto. O que ele coloca sobre este versículo parcialmente
lido. Ele fala assim: Deus não criou a terra originalmente desolada e vazia. Ficou assim depois de um acontecimento catastrófico. Este acontecimento foi o resultado da rebelião de Lúcifer contra Deus, o qual teve lugar em algum tempo da eternidade passada. Não sei se você vai conseguir fazer a leitura somente desse texto, mas está aqui. Vou tentar aproximar ao máximo, caso você esteja em celular, utilizando um aparelho menor. Primeiro que o que está na cor vermelha é o comentário dele. E se você tomar com base esse comentário e achar que isso é bíblico, gente, é uma opinião. E nós podemos ter opiniões. A gente pode contribuir. Mas há uma discussão com essa questão do versículo 1 até o versículo 2, se há nesse meio tempo, nesse ínterim, se há realmente, que se ocorreu o que ele está dizendo aqui. Porque algumas pessoas falam que a Terra, ela se tornou sem forma e vazia. E não que era sem forma e vazia. Se ela se tornou, aí a gente vai ter que fazer a pergunta: como assim se tornou? Como ela era antes? Aí as pessoas vão dizer que nesse meio tempo houve a queda de Lúcifer, houve, vou dizer assim, inclusive a, a extinção dos dinossauros, etc e tal. Que os dinossauros existiram é fato. Quanto a provas, não há argumento. Existem realmente, é, enfim, todos esses elementos que comprovam que houve, sim, dinossauros. Agora, afirmar que entre um versículo um entre o versículo um e o versículo 2 nesse meio tempo que houve a, a queda de Satanás, de modo que houve uma catástrofe, que a terra ela tornou-se sem forma e vazia, como se ela fosse destruída, eu acho que é ir longe demais. Eu acho. Primeiro porque quando fala sobre a Bíblia, em termos que a terra era tornou-se vazia, no hebraico não tem essa, vou dizer assim, essa possibilidade gramaticalmente falando. Segundo, que João, lá no livro de Apocalipse, vai se referir a essa terra sendo a primeira, não uma terra recriada, mas sendo a primeira. Desta forma, eu, Gustavo Luiz, como cristão, chamado Batista, eu entendo que esta é a primeira criação. Eu entendo. Agora, não me pergunte quando se deu o momento da catástrofe no tocante à extinção dos dinossauros, etc. e tal. Quando se deu a rebelião, não sei. Um professor meu sempre dizia assim, em relação a algumas perguntas feitas pelos alunos: professor, com relação a isto, era assim, assim, assado? Ele dizia assim: não sei. Não estava lá para saber. Da mesma forma, eu não estava lá para saber, mas eu sei que é um pouco, eu vou dizer assim, um tanto forçoso, embora esta possibilidade também encontre-se em outra Bíblia de estudo, como a Bíblia Vida Nova ou a Bíblia Shed. Mas ele não trabalha, não se aprofunda, apenas sinaliza e não vai tentar, de alguma forma, defender isto, mas apenas apontando. De modo que eu chamo a sua atenção não apenas para esta Bíblia, esta nota de rodapé, que está na forma destacada em vermelho para indicar que é parte do comentário, mas está no meio. Você está no meio e você pode achar e por si só consiste na palavra de Deus, quando na verdade é um comentário. Eu poderia comentar ainda mais sobre alguns pontos que me chamaram a atenção, pontos positivos, outros pontos negativos, mas eu acho que cada aluno ou cada estudante da palavra de Deus, ele deve ser responsável pela leitura, pela interpretação, pelo entendimento
ele deve visar o estudo da palavra de Deus, mas principalmente entendendo que se faz necessário ler a Bíblia toda e como é que você pode usufruir mais e mais da palavra de Deus. Tirando aqui algumas ferramentas, como mapas, concordância, alguma cadeia temática que tem aqui nesse material, você pode fazer a leitura da sua Bíblia, preferencialmente na versão a qual você tem mais facilidade em ler e entender em português, nessa sua língua nativa ou vernácula, e após a leitura, você mesmo fazer seus apontamentos. Faça seus apontamentos, faça suas perguntas e tente ir no texto todas as vezes para obter as respostas. Porque a pergunta feita adequadamente vai estar no próprio texto. Desta maneira, a gente vai extrair as respostas. Dito isto, a gente pode depois, aí sim, mesmo tendo material desta envergadura aqui, muito bom por sinal, aí sim você pode se valer dos demais materiais, como a nota de rodapé, mas considerando que uma coisa é a Bíblia, outra coisa é o comentário do estudioso, que pode servir de grande valia, quer de uma forma favorável àquilo que a Bíblia diz, ainda que ele, o comentário, não se encaixe adequadamente, mas pode valer como um ponto de partida para que você possa iniciar a partir daí uma pesquisa. Você viu que não faz sentido o que o escritor disse com o que a Bíblia ensina, pelo menos em termos de conhecimentos gerais, você pode então iniciar a sua pesquisa bíblica. Ler é bom, meditar melhor ainda, mas você precisa avançar indo para o estudo e, por sua vez, culminar na pesquisa bíblica. Que Deus o abençoe, que você utilize quer esta Bíblia, quer qualquer outra Bíblia de estudo, lembrando que este exemplar, assim como os demais que nós temos no mercado evangélico religioso, são ferramentas para ampliar o nosso conhecimento bíblico. Serve de auxílio e não substitui em si o teor escriturístico. Deus abençoe ricamente e espero que você tenha gostado desse vídeo.